Wellington, já estamos em linha com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Bom dia, embaixador Samuel. Bom dia, tudo bem? Como vamos? Tudo muito bem, embaixador, muito bem. Primeiramente, nós combinamos diversos temas para conversar hoje. O senhor tinha listado um dos finais. Eu vou, na verdade, antecipar para o primeiro, que é o que nós estamos falando agora, que é aquela vergonha nacional ontem ocorrida no STF. O senhor falava da questão do STF, do presidente Lula, era um dos assuntos que o senhor queria abordar, e eu queria a sua avaliação, embaixador, como um homem que trabalhou, dedicou a vida ao Estado brasileiro, como o senhor enxerga o ocorrido ontem no STF, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães? Eu entendo que você está se referindo que vão pautar o julgamento do habeas corpus do presidente. Sim, mas eu não sei se o senhor viu que teve aquele bate-boca lá do Gilmar Mendes com os outros ministros, a Carmen Lúcia pressionada, resolveu ela mesma pautar, porque ia ser cobrada publicamente. Enfim, uma degradação das instituições em que os ministros discutem uns com os outros na TV Justiça, embaixador. Pois é, eu não assisti o bate-boca, mas já era, eu quis dizer, era um pouco previsível, né? Porque há uma atitude dos presidentes do Supremo Tribunal Federal há muito tempo de virem a público e manifestar sua opinião e se sujeitarem às pressões da grande mídia, né? Correto. Ao invés de adotarem a posição correta, que é não se pronunciar sobre qualquer tema que esteja sendo tratado pela Justiça. No Supremo ou em qualquer lugar. Né? Correto. Justamente para não se deixarem influenciar, porque na medida que se pronunciam a favor ou contra, a mídia imediatamente começa a pressioná-los. E os movimentos de direita, principalmente, né? Exigindo a punição das pessoas e inventando situações que não existem, né? Correto. Mas é muito lamentável isso, porque é um passo no processo de destruição do Estado de Direito e do judiciário mesmo, né? Porque se torna totalmente... se desmoraliza um dos poderes do Estado, né? Correto. De modo que é muito grave isso. Correto. É muito grave, certamente. Correto, embaixador. E aí o senhor falava ontem, né, que a questão de que se o Lula não for reeleito, ele saindo, né, pode ser processado e preso. Então, logo depois da primeira instância. Essa questão logo é julgado na primeira e na segunda e vai para a prisão. É muito fácil a perseguição, o senhor comentava isso, né, que é muito fácil a perseguição em âmbito estadual, né, que a justiça criminal em geral é estadual, é muito fácil. O senhor lembrava mais uma vez a temeridade da chamada lei da ficha limpa em permitir isso, porque a justiça estadual, que é a responsável pelo crime, pela persecução penal em geral, e excepcionalmente a federal, que nós estamos vendo ser instrumentalizada no caso do presidente Lula e da Lava Jato mais amplamente, o senhor dizia da temeridade dessa lei que ela é claramente inconstitucional, isso tem que ser levado novamente ao STF. Não há a menor dúvida quanto a isso, porque é de uma clareza absoluta, né? A Constituição declara que ninguém pode ser considerado culpado a não ser depois de sentença condenatória tramitada e julgado, quer dizer, depois que esgotaram os últimos recursos, né? E depois é o seguinte, quer dizer, toda a desculpa de que os processos são demorados, que, digamos, as pessoas prescrevem e assim por diante, isso pode ser resolvido de outra forma, e não pela prisão de uma pessoa por uma decisão de... Nem é de um tribunal colegiado, é de turma de um tribunal. Né? Correto. Então é tudo um absurdo. Correto, né? E esse absurdo é o que nós estamos vivendo. E depois julgar que há uma jurisprudência sobre o caso, quando o que eu entendo é que há uma decisão em um caso, uma decisão por 6-5. Quer dizer, portanto, é uma maioria menor que pode existir no tribunal. Correto. Embaixador, 6-5.
E sim, embaixador, e com a grave descoberta pelo ministro Sepúlveda Pertence por esses dias, de que aquele acórdão de 2016 sequer foi publicado, embaixador. Que jurisprudência é essa que produz efeitos sem ter sido publicada? Pois é, além disso, porque mesmo que fosse publicado, não é jurisprudência. Exato, exato. Não é jurisprudência. A decisão de um caso não significa que exista jurisprudência. Correto. Mesmo que tivesse sido por 11-0. Correto, correto. Porque cada caso é um caso, sim, além disso. Sim. E, além disso, não há nenhuma sequência de casos que pudesse dizer que é uma opinião consolidada. Correto. Né? Corroborando, quando isso embaixador. ocorre, o tribunal pode emitir uma súmula vinculante. Exato. Ia falar exatamente isso, embaixador. Caso se quisesse repercussão geral, efeito erga omnes, que é o efeito vinculativo, existe um instrumento da súmula vinculante, introduzido pela emenda constitucional de número 45. O STF não fez uso disso, refletindo que aquilo não era uma posição consolidada da Corte. O embaixador aí fala, uma decisão por 6-5 num caso concreto. Então ela não tem efeito geral. E a imprensa tenta vender essa história de jurisprudência, mas isso não é uma jurisprudência, é uma decisão individual. Então, para decidir isso, embaixador, deveria ser as ações que pendem aí de julgamento em abstrato, as ações diretas de inconstitucionalidade, para julgar essa questão da segunda instância. O senhor tem toda a razão em nos trazer a nossa atenção também para esse aspecto, embaixador. Depois, mesmo a súmula vinculante pode ser revista. Sim. Mesmo a súmula vinculante pode ser revista. Não é uma cláusula pétrea. Correto. Não é uma questão pétrea. Como é a questão da presunção de inocência. Exato. Essa é a contraposição que deve ser feita. De modo que é tudo um absurdo que nós estamos vivendo no momento, né? Correto. E que, na realidade, foi criado pela própria atuação dos ministros, dos tribunais superiores e tudo. Correto. Né? Que permitiram juízes de primeira instância, né? Sim. Com toda a sua, como é que eu diria, sua atitude salvacionista, né? Correto. Que vão salvar a pátria, né? E adotarem atitudes totalmente legais, do início ao fim, né? Correto. De modo que estamos vivendo isso no Brasil e vamos ver o que ocorre, né? Correto. Embaixador, vamos todos estar atentos ao STF hoje à tarde, e eu comentava aqui hoje de manhã, embaixador, depois fora do ar, vou comentar com o senhor, que é o seguinte, nós descobrimos aqui no Duplo Expresso, nós sabemos o que é usado para pressionar a ministra Carmen Lúcia. Aspectos pessoais dela são usados pelos irmãos Marinho, os donos da Globo, para pressioná-la. Eles usam tesouradas, embaixador, para ameaçar a Carola, a Beata, a Carmen Lúcia. E nós dissemos aqui que nós somos contra chantagem em geral, em especial essa, embaixador, que ameaça o futuro da República. De forma que nós nos sentimos obrigados a libertar a ministra Carmen Lúcia dessa chantagem. Se confirmar uma tese que está sendo disseminada em Brasília, dando conta de que a ministra Rosa Weber, hoje, que ela que é contra a prisão em segunda instância, teria se acertado, dizem os rumores, para alterar o seu voto, nesse caso específico do presidente Lula, e dar um 6-5 pela prisão, para, na sequência, daqui a meses, quando a Carmen Lúcia sair da presidência, na decisão da ADIM em abstrato, voltar ao voto dela. Você sabe, embaixador, que o senhor sabe que o argumento que ela usaria, segundo essa tese, seria justamente de que ela é contra, mas que estaria se submetendo à jurisprudência da Corte. Como o senhor muito bem observou, não é jurisprudência coisa nenhuma. Então, a se confirmar que houve esse arranjo político de hoje derrotar o presidente Lula com essa pressão sobre a Rosa Weber, articulada pela Carmen Lúcia, que a refém de uma chantagem pessoal, nós nos sentimos na obrigação republicana de revelar o teor dessa chantagem para libertá-la. Nós somos contra a chantagem, queremos libertar a ministra Carmen Lúcia dessas tesouradas. Mas depois eu comento isso com o senhor fora do ar. Embaixador, o senhor falava aqui com a gente ontem, quando definíamos a pauta, de algo importantíssimo que há muito tempo nós queríamos discutir aqui no Duplo Expresso, mas não tínhamos tido a oportunidade. O senhor trouxe que é essa questão do escândalo do Facebook com essa empresa Cambridge Analytica, manipulando eleições, manipulando o processo supostamente democrático, embaixador.
Conte para a gente a sua avaliação sobre isso, por favor. A minha avaliação é a seguinte, é de que, em primeiro lugar, toda a ideia de que os novos instrumentos da internet seriam instrumentos da população para se livrar da grande mídia e para se livrar da influência do poder econômico, ficam, na realidade, revelados que era tudo uma ilusão. Achar que existe alguma coisa no mundo que fica fora do poder econômico, né? Correto. Que não seja imediatamente absorvido, né? Principalmente quando se torna importante, né? Há uma pressão enorme do poder econômico para controlar o processo político, porque é o processo político que determina as regras do poder econômico. Correto. Né? Quer dizer, não é o poder econômico diretamente que faz a legislação, né? Nós temos, por exemplo, um pequeno fato aqui no Brasil, mas de que o líder daquilo que no Brasil é chamada bancada da bala, isso é, a bancada dos parlamentares que defendem os interesses da indústria que fabrica armamentos ligeiros, né? Foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública, creio que da Câmara, né? Eu li muito rápido, da Câmara ou do Senado, não importa. Quer dizer, o indivíduo que é o maior interessado em defender a indústria de armamentos se torna presidente da Câmara de uma das casas do Congresso que lida com as questões relativas a armamento e desarmamento, e segurança pública e violência, né? Correto. Então, é algo extraordinário. Então, essa questão do Facebook é de que é sabido, se sabe há muito tempo, por um lado, que essas empresas, Facebook e outras, né, que elas vendiam os dados, correto, vendiam os perfis para outras empresas fazerem propaganda, e é assim que ganha dinheiro. Correto. Quer dizer, como na televisão, o indivíduo pensa que vê televisão de graça, né? Correto. E não vê televisão de graça, né? Aquilo ali é tudo financiado pelos anunciantes, né? Então, no Facebook, você não tem acesso à internet de graça. É tudo financiado pela venda, sim, né? Pela venda de espaço, né? E de informações a empresas. correto. Daí o valor extraordinário das ações do Facebook. Embaixador, só uma breve observação sobre essa questão. Eu não sei se aí no Brasil já está disseminada essa prática, mas aqui na Europa é muito comum as redes de supermercado e lojas de varejistas terem cartões de fidelidade, em que você, a cada compra, ganha pontos. Aí você vai lá pagar, você passa o seu cartãozinho e eles debitam. Pois é, isso, na verdade, funciona no mesmo sistema que o senhor está falando. Eles registram os seus hábitos de consumo, isso eu vi aqui em documentários da TV pública francesa. Registram os seus dados e vendem depois o seu perfil de consumo para outras empresas fazerem propaganda não solicitada para o consumidor e tentar captá-lo. Então, realmente, é como o senhor fala, isso as pessoas sabem disso, mas preferem ganhar aquele descontinho ali de 5, 10 reais, aqui no caso 10 euros, aceitam perder a sua privacidade e os seus dados. Então, isso é muito importante que o senhor observe. Isso do ponto de vista econômico, comercial. E, naturalmente, isso foi levado para o campo político, né? Em que os dados das pessoas, né? São os dados das suas preferências, inclusive de consumo, seu perfil de amizades, por exemplo, sua compra de livros, né? Pela internet, através, vamos supor, de uma empresa como a Amazon, se verifica que tipo de livro aquela pessoa compra, né? Correto. E fazem isso através do levantamento dos dados das pessoas com quem ela se relaciona, né? Correto. Com quem ela tem grupos, aqueles chamados grupos de amigos, né? Então, que aparece no Facebook.
você tem tantos amigos, né? E aí estimula as pessoas, né? A fazer amigos, e as pessoas vão revelando as suas preferências. No caso, inclusive, revelam influências, revelam a sua posição política, né? E passam a ser vítimas, não, é objeto de campanhas para formar ou deformar a sua opinião política, que é o que essa Cambridge Analytica fazia. Aparentemente, em um certo momento, elas estão vinculadas à campanha do Donald Trump, né? Correto. De modo que, e agora o Facebook está sujeito, no segundo o noticiário, à possibilidade de multa de bilhões de dólares, né? Correto. Enquanto isso, e tudo isso aqui passa na imprensa como se aqui fosse um sistema totalmente corrupto e lá fora fosse um sistema absolutamente, na realidade, isso fosse um mero acaso, né? Correto. O caso de uma empresa, né? Embaixador, nós devemos lembrar, antes de passar para o próximo tema que o senhor reservou para falar conosco nessa manhã, que essa Cambridge Analytica já desde o ano passado opera no Brasil. Então é certo. Já opera no Brasil. É certo que o mesmo ocorreu no Brasil. No Brasil, que, digamos, não é totalmente, eu não vi a comprovação disso, mas que tinha negócios com movimentos de direita, né? Exato, correto, embaixador. Embaixador, e o senhor queria falar sobre um nome que eu, a princípio, não percebi a perspicácia do senhor, mas o senhor queria falar sobre Marielle Mendes. Quem é Marielle Mendes, embaixador? Marielle Mendes é a jovem que foi assassinada, né? Eu pensava que o nome dela era Marielle Franco, embaixador, mas o senhor falou que é Marielle Mendes. Mas ela está se revelando um fenômeno semelhante a Chico Mendes. Correto. Porque está suscitando a atenção de toda a imprensa mundial, né? Sim. Para a violência contra a mulher, contra os negros no Brasil, contra os indivíduos que lutam pelos direitos das minorias, né? E que vem de uma origem social muito pobre, muito difícil, né? Correto. E ela entende, de uma certa forma, um novo fenômeno Chico Mendes, né? Correto. Que quando foi assassinado no Acre, né? Sim. Despertou um movimento internacional, que é o que está ocorrendo agora com a Marielle Franco, né? Exatamente. De modo que ela capa em página inteira de jornais dos Estados Unidos e tudo, objeto aqui das manifestações mais sórdidas da direita, né? Sim, embaixador, nós que estamos fora podemos atestar isso a diversos atos em parlamentos europeus, inclusive no Parlamento Europeu, em repúdio e apoio à comunidade, à sua base social que foi atacada, em repúdio a esse atentado, porque isso, como o senhor coloca, deve ser entendido como um atentado político. No Brasil, as pessoas não usaram a palavra, mas nós que estamos fora, isso é claríssimo. Poderia, inclusive, ser classificado como um atentado terrorista, porque quando se usa a violência para tentar forçar, pressionar a opinião pública num determinado direcionamento político, isso é um atentado terrorista. Sem dúvida, é um atentado político, um atentado se pode classificar como terrorista, né? Sim. Mas, enfim, o atentado terrorista, em geral, ele atinge pessoas indiscriminadamente, né? Sim. Às vezes com certas características, né? Sim. Mas, no caso da Marielle, foi um atentado à pessoa dela. Sim. Pelo que ela representava, porque ela era uma liderança política já importante. Correto. Eleita da primeira vez com 45 mil votos. Qual é o deputado aí, né, no país europeu que tem 45 mil votos? Exato. Né? Embaixador, eu falava... Eles são eleitos nos distritos. Sim, eu falava... Um pequeno número de votos. Correto. Eu falava atentado terrorista porque eu morei anos na Espanha também, e uma tática do ETA era justamente assassinatos de políticos do Partido Popular, que é o herdeiro do franquismo. E nunca se hesitou na Espanha, da mesma característica, alvo certo e descarregar revólver na cabeça. Exatamente igual. Nunca se hesitou em classificar como atentado terrorista. Pois é. Enfim, então, isso foi algo que
atingiu em cheio a política do governo Temer, né, de colocar a segurança pública como, no Rio de Janeiro especificamente, como o tema principal da política para disfarçar a derrota que tiveram na questão da Previdência Social. Correto. E que não há a menor dúvida que a segurança pública, em geral no Brasil, é um tema de grande preocupação da população. Correto. Né? E que a população tende a revelar essa preocupação e tudo. Correto. E isso, então, coloca um pano, como é que eu diria, desvia a atenção para problemas como o desemprego, né? Perfeito. Que é um problema que atinge muito mais a população do que a segurança pública. Correto. As vítimas da segurança pública podem ser centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, né? Sim. Mas o desemprego atinge milhões de pessoas. Correto. Né? Correto. E de uma forma muito cruel, né? Naturalmente, as pessoas não morrem imediatamente. Correto. Né? Mas o próprio desemprego, ele estimula, certamente, a pequena criminalidade. Certamente. Embaixador, eu vou repetir aqui algo que o meu companheiro de apresentação, Wellington Calazans, sempre faz questão de ressaltar, que a economia do Rio de Janeiro e o desemprego são fruto da destruição da economia do Estado pela política econômica, mas principalmente pela Lava Jato, que destruiu a cadeia de oleagem, destruiu a indústria civil, né, de construção civil. Então, o Rio de Janeiro, que tinha a mais baixa taxa de desemprego nos anos Lula da federação, hoje em dia tem a segunda maior taxa de desemprego. Então, a Lava Jato, inclusive, um dos motivos pelo qual o Bretas, que é esse subprojeto de Sérgio Moro do Rio de Janeiro, fica mirando a política local para tentar desviar e dizer que a crise do Rio se deve a desvio de 2% em contrato, quando não. A crise do Rio se dá à destruição da sua economia pelo Bretas e pelo Sérgio Moro, embaixador. Sem dúvida. Estou perfeitamente de acordo com esta análise. É a política econômica que gera o desemprego e que acentua a situação, acentua a insegurança e a criminalidade, não há a menor dúvida quanto a isso. Embaixador, o senhor sabe que ontem o jornal Estado de São Paulo publicou em editorial, veja que inusitado, embaixador, agora que já pensam eles que pegaram o Lula, publicou em editorial, não foi em página de opinião, não, que a Lava Jato precisa acabar. Então, realmente, a gente vê que era uma operação dirigida à maior liderança política do Brasil e que agora a direita entende o Jornal dos Frias sempre representou o interesse da elite brasileira, a elite, né, da cafeicultora de São Paulo, os herdeiros dos cafeicultores, dizendo que a Lava Jato precisa acabar. Mas o senhor também queria comentar com a gente, aí para fechar, nós já nos aproximamos do final do nosso tempo, o senhor queria comentar um outro editorial de ontem, da Folha de São Paulo, que criticou os Estados Unidos com relação à sua atuação no Iraque, algo também inusitado, né, embaixador? Foi o dia dos editoriais paulistas surpreendentes. Pois é. Enfim, então, esse editorial da Folha de São Paulo não é um editorial na página dos editoriais, mas não é um editorial assinado por aqueles colunistas, não. É um editorial do jornal mesmo, né? Correto. Sobre o que ocorreu no Iraque, com a injustiça da invasão do Iraque, porque tudo que se acusava o governo do Iraque, primeiro de ligações com a Al-Qaeda, né? Isso o próprio governo americano depois reconheceu que não havia, né? Da existência de armas de destruição em massa, que não foi encontrada nenhuma arma de destruição em massa, e que levou a uma divisão entre sunitas e xiitas e eventual ascensão do Estado Islâmico, correto, que agora está sendo destruído pela ação russa, sim, não pela ação americana. Sim, correto. A ação americana e a ação ocidental era de apoio, na realidade, oculto ao Estado Islâmico. Correto. Embaixador, o Estado Islâmico, como todo mundo sabe, foi criado pelo Serviço Secreto de países aliados dos Estados Unidos na região, a Arábia Saudita e outras monarquias ali do Golfo Pérsico, da Península Arábica, e que recebe apoio logístico, de inteligência e armamento dos Estados Unidos. Então, o senhor tem toda a razão em apontar que quem está derrotando o Estado Islâmico é a aliança
entre a Rússia, o Irã e o exército sírio. Tem toda a razão, embaixador. Pois é. Então, mas o que é interessante nisso, apesar de serem fatos conhecidos de muitos órgãos da imprensa, etc., é o fato de que, no Brasil, em geral, as posições de política externa americana, elas são altamente louvadas. Correto. Né? Principalmente quando tudo se verificou no Oriente Próximo, com aquele ataque aos governos dos países laicos, dos estados laicos. Correto. Né? Exatamente. E favorável aos estados mais reacionários, que são monarquias. E desta vez, embaixador, pela primeira vez, pelo menos que eu tenha visto, há um editorial, não é a análise de um colunista político, uma opinião de algum especialista, não. É o editorial do próprio jornal. Correto. E isso afeta muito a imagem dos Estados Unidos, mas deve preocupar especialmente as autoridades de inteligência americanas diante de uma situação, digamos, de rebeldia ou de, sei lá, incompreensão de um órgão importante da imprensa brasileira, que é a Folha de São Paulo, né? Correto. E isso preocupa muito, porque um aspecto fundamental de toda a participação estrangeira na política brasileira se verifica através da grande mídia, né? Correto. Eu incluo grande mídia porque isso vai para os jornais, as televisões e pela internet mesmo, pela chamada mídia alternativa, que é profundamente influenciada pela opinião dos grandes órgãos. Né? Correto. Embaixadores, só para fechar esse tema, o senhor aí, com muita propriedade, apontou a aliança dos Estados Unidos favorecendo geoestrategicamente países religiosos em prejuízo de países laicos, lembrando que esses países religiosos, embaixador, são petromonarquias absolutistas, não são nada democráticas, como os Estados Unidos querem promover democracia pelo mundo, não promovem na Arábia Saudita, por exemplo, e são violadores contumazes de direitos humanos. Então, isso é um dos maiores atestados da hipocrisia americana na sua política externa. E para fechar a participação do senhor hoje, embaixador, o senhor que é sempre atento à defesa da soberania brasileira, falava que queria comentar sobre ainda essa negociação entre a Embraer e a Boeing, em que a Boeing, depois de receber aquela oferta já terrível do governo brasileiro de dar a ela 51% das ações, diz que não é o suficiente, que eles querem de 80% a 90% de todos os domínios da Embraer. Não é essa história de aviação civil, não. Eles querem 80% a 90% de tudo da Embraer, do jato cargueiro KC, dos jatos FX, eles querem tudo, embaixador. Pois é. Então, isso aqui, a grande imprensa, naturalmente, naquela política que havíamos mencionado, havia inicialmente falado que haveria uma associação entre a Embraer e a Boeing, né? E que a Embraer continuaria com grande participação. Preciso lembrar que a Embraer foi, na sua história, o resultado de uma ação do Estado brasileiro. Primeiro, pela criação pela aeronáutica do Centro Tecnológico de Aeronáutica, a formação de engenheiros aeronáuticos, e que foram aplicados um esforço extraordinário, quando no Brasil, na prática, quase não havia indústria, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, né? Através do famoso Marechal Casimiro, né? Um verdadeiro herói nacional totalmente esquecido, né? Correto. E através desse esforço da aeronáutica, extremamente importante, é que se desenvolveu, em seguida, a fabricação de aviões, né? E extremamente importante num país com as dimensões do Brasil. O seu espaço não é só espaço aéreo, é o seu espaço territorial para a conexão das diferentes regiões do país, né? Correto. Hoje, quando se deseja ir a um município qualquer, né? E não há aeroporto naquele município, portanto não há atendimento aéreo, de transporte aéreo, é muito complexo, né? Correto. O que, digamos, faz com que
abate as possibilidades de desenvolvimento econômico daquele local, né? Correto. E o Estado brasileiro, não só através do esforço da aeronáutica, mas da participação do BNDES, né, que financiou com centenas de milhões de dólares, né, talvez mais de $1 bilhão, tantos programas da Embraer. Né, sim. e depois Embaixador, esse programa do cargueiro foram bilhões, salvo engano, que eu li, foram $3 bilhões de recursos do Estado brasileiro, embaixador. E que permitiu a cooperação, todo esse esforço do BNDES, não na área só da aeronáutica, com acordo com a Suécia, né? E os suecos estão muito preocupados com isso, naturalmente, né? Por causa da tecnologia militar, porque o campo, né? O comércio internacional de armamentos altamente sofisticados é muito disputado, né? Por empresas como a Saab, que é a empresa sueca, né? E estão muito preocupados com a captura de segredos tecnológicos no caso, pela empresa americana Boeing, né? Então, agora estão apresentando isso novamente, tentando dizer que a parte militar ficará separada da parte civil, né? Correto. E isso tudo é ridículo. E é preciso lembrar que a indústria bélica de armamentos do Brasil estava sendo estimulada pelo BNDES e pelo Estado brasileiro pela criação de braços vinculados à produção de defesa entre as grandes empreiteiras, como a Odebrecht, a chamada empresa Odebrecht Defesa, né? Correto. E em associação com pequenas indústrias de alta tecnologia na região de São José dos Campos, né? Correto. Com os recursos financeiros e tecnológicos das empreiteiras que estão sendo destruídas pela Lava Jato, né? Correto. Embaixador, tem um exemplo... Tudo isso é vinculado, né? Tem um exemplo da antiga subsidiária da Odebrecht, que foi vendida para interesses estrangeiros, mais precisamente para interesses israelenses, que era a Mectron, que era uma empresa de ponta, fabricante de mísseis balísticos. Pois é. Então, está sendo destruído todo o esforço do Brasil, da economia brasileira, através do Estado, né? De construção de uma forte indústria de armamentos. O que vai ocorrer é que o Brasil novamente se tornará um grande importador de armamentos. Correto. Né? Que serão vendidos pelas grandes empresas americanas, principalmente. Né? Correto. Embaixador, eu falei que seria a última pergunta, mas o Wellington Calazans tem uma pergunta bônus que nos traz de volta ao início da nossa intervenção, que nós falamos sobre a questão do presidente Lula no STF. Pergunta ao Wellington Calazans como se dará a luta, embaixador, caso ocorra uma hipótese que nós não aceitamos de forma nenhuma aqui no Duplo Expresso, que é caso o Lula seja preso, embaixador. Como seguirá a luta? Eu acho que a luta é a mesma sempre no Brasil. Preciso lembrar isso. Nós tivemos uma pequena interrupção no domínio das classes hegemônicas no Brasil no processo político. Uma pequena interrupção, né? De 8 anos, né? Correto. Na realidade, né? Sim. Na realidade, de 8 anos, né? E isso foi muito ressentido, e as classes hegemônicas se articularam desde o início da carreira do presidente Lula. Sim. Para destruí-lo. Sim. Né? E depois, com o governo da presidente Dilma, né? Sim. A situação se tornou mais fácil para eles, né? Correto. Que foram levando o governo a tomar atitudes políticas que os interessavam, como foi a famosa faxina ética, né? Sim, sim. E coisas desse tipo, né? Exatamente. E a política econômica contracionista, que levou a redução dos gastos do Estado enorme, né? Correto. E que levou a grande satisfação. E a própria condução política do Estado, né? Correto. Então, a luta é sempre a mesma, a mobilização das classes trabalhadoras, dos desempregados, dos subempregados, dos pequenos, dos
trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem teto, e daqueles que defendem os direitos humanos em diferentes setores, né? Correto. Os movimentos das mulheres, dos negros, para que no Brasil se implante um governo que faça que seja um governo da maioria do povo brasileiro. Correto. E não um governo da minoria do povo brasileiro. Exatamente. Não é? Correto, embaixador. E é isso, a luta é sempre a mesma. Quer dizer, será a luta pela libertação do presidente Lula, será a luta pela vitória nas eleições, não é? Correto. E será a luta pelo retorno à Constituição, né? Sim. Esse editorial do Estado de São Paulo é muito importante, porque a primeira coisa que não se entendeu no passado, que era o processo de criminalização da política contra o Partido dos Trabalhadores. Correto. A criminalização da política não era contra a política em geral. Né? Sim. Obviamente não era. Era Sim. contra os partidos progressistas. Né? Correto. E é isso que temos que entender, que o Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, é uma instância importante, mas que ela não encerra a luta política, né? Correto. Nem a luta judiciária, porque é preciso julgar as ações de declaração de inconstitucionalidade dessas condenações de segunda instância. Correto. Né? Condenações que levam à perda dos direitos civis, que é a liberdade, né? E à perda dos direitos políticos. Né? Correto. Que é, digamos, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Correto. Quer dizer, algo que é absurdo, né? Extremamente mas que absurdo. na época os movimentos moralistas não se deram conta. Sim. Que isso tudo era contra, na realidade, os partidos e os políticos progressistas. Correto. Que foram muitas vezes condenados por motivos ridículos, né? Sim. Ridículos. Sim. Né? Exatamente. Embaixador, ficaremos todos atentos hoje ao que ocorrerá no STF, e eu vou repetir o que nós dissemos. Nós somos contra chantagens em geral, mas especialmente chantagens realizadas que ameaçam a República Brasileira, de forma que nós nos sentimos na obrigação moral e até cívica de libertar a ministra Carmen Lúcia das ameaças relativas a tesouradas que dão em relação a essa Carola, essa beata Carmen Lúcia. Então, nós ficaremos atentos e, dependendo do desenrolar, nos sentiremos constrangidos a libertá-la da chantagem que é exercida pela Rede Globo em relação a ela. Embaixador, Nós temos certeza, eu tenho certeza que a ministra Carmen Lúcia saberá agir como ministra do Supremo Tribunal Federal. Sim. Acima de toda e qualquer pressão. Correto. Né? Essa que é a nossa expectativa. Sim, embaixador. Né? De que ela não pode, de nenhuma forma, agir de uma atitude que não seja orientada pela Constituição brasileira, que é clara nesse tema. Correto. Esperemos que a ministra Carmen Lúcia ouça essa lição do senhor, que é um homem que dedicou sua vida ao Estado brasileiro, à construção do Estado brasileiro. Exatamente. Então, o senhor tem toda a autoridade para trazê-la de volta a esse leito natural que deveria ser onde está a presidente do Poder Judiciário. Embaixador, é um privilégio enorme nosso tê-lo aqui às quintas-feiras. Muito obrigado. E hoje, em especial... Muito obrigado, Rômulo, e muito obrigado, Calazans, pela oportunidade de debater aí com vocês esses temas e com o público. Muito obrigado. Bom dia para o senhor, embaixador. Obrigado, um bom dia. Tchau. Até logo. Acabamos de ouvir o Samuel Pinheiro Guimarães aqui no programa Duplo Expresso. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, seu programa de política, entrevistas e comentários sobre assuntos que realmente interessam.